A paz de Jesus, gente de Deus, gente do céu. Não é assim que a gente costuma dizer? Gente do céu. Eu acho linda essa expressão, gente do céu, porque realmente nós não somos desse mundo, como diz a palavra, nós somos cidadãos do reino, cidadãos do céu. E é uma graça nós termos essa consciência de que nós participamos da herança do povo de Israel. E é isso que vai falar a palavra hoje. Hoje que é a Epifania do Senhor. Eu fui pesquisar o que é Epifania. Epifania significa manifestação. E o que é manifestação? É se mostrar presente, é mostrar que está vivo, que existe. Então Jesus se manifestou a nós quando ele nasceu e foi visitado pelos Reis Magos. Ele se manifestou no batismo no Rio Jordão. Ele se manifestou nos milagres todos, especialmente no milagre da boda de Caná, quando ele fez um milagre considerado impossível, a água se transformar em vinho, numa festa. Então essas são 3 manifestações que a igreja considera nesses anos A, B e C da liturgia. E nós estamos no ano B, que significa que todos os domingos nós vamos dar mais ênfase ao Evangelho de Marcos. O ano A é Mateus, ano B, Marcos, e o ano C, Lucas. E João, como é que fica? João vai permear todos esses 3 anos A, B e C, especialmente nas festas litúrgicas, nas datas especiais. Então, as meditações bíblicas da missa nos anos A, B e C são permeados pelo Evangelho de João. Por isso, a liturgia é um grande estudo bíblico. Eu convido você, então, a vivenciarmos as leituras desse domingo, da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor. As leituras são as seguintes. A primeira leitura hoje é Isaías 60, de 1 a 6, o Salmo 71, 72. A segunda leitura é Efésios 3, de 2 ao 6. E a leitura de hoje, que é a visita dos Reis Magos, Mateus 2, de 1 a 12. Vamos fazer esse estudo juntos? Fazer esse estudo meditado, essa Lécio Divina. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sérgio Rebelo, Evangelituber. Vamos então à primeira leitura? Primeira leitura, profeta Isaías. Isaías que fez profecias e previsões certeiras sobre a vinda de Jesus. E aqui, nessa leitura de Isaías, que foi uma profecia escrita séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele descreve realmente a visita dos Reis Magos. E os Reis Magos são considerados os primeiros pagãos a serem atingidos pelo Evangelho. Precisamos ter em mente que Jesus veio para o seu povo, os judeus, o povo de Israel. Mas essa graça se estende aos pagãos depois da ressurreição de Jesus, lá na frente, depois de Pentecostes, quando São Pedro começa a enviar apóstolos, missionários, para pregar também a povos que não faziam parte do povo de Israel, que não faziam parte dos judeus. E aí Paulo se torna o grande apóstolo dos pagãos, que eles chamavam de gentios. Vamos então à primeira leitura, como que Isaías descreve essa visita dos Reis Magos, aqueles reis pagãos que vieram adorar o verdadeiro Deus. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 60, de 1 a 6. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Ele está falando aqui do nascimento de Jesus. Então Jesus aparece como uma luz em Jerusalém. Versículo 2. Eis que está a terra envolvida em trevas. A terra é o mundo inteiro. As nuvens escuras cobrem os povos, não somente os povos judeus, todos os povos pagãos. Mas sobre ti, Jerusalém, sobre o povo de Deus, apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Versículo 3. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Então aquela luz que brilha em Jerusalém, que brilha no povo de Deus, ilumina os povos também, todos os povos, como o clarear de uma aurora. E essa luz vai aparecendo, vai crescendo, e os reis ao clarão de tua aurora. Versículo 4.
levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, ou seja, de outros lugares distantes. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Versículo 5. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas do além-mar. Olha como se está falando de outros povos, além-mar. Povos que estão muito distantes depois do mar. Povos pagãos. Então virão riquezas do além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos, de dromedários, de Madiã, Efa, a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso. Olha como que isso lembra os reis magos, como nós vamos ler no Evangelho. Trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta é uma profecia de Isaías que já vai se referindo ao que nós vamos ler no Evangelho. Virão povos do Oriente, povos distantes do além-mar, trazendo ouro, incenso. Ouro e incenso. Olha só. Amém. Vamos agora ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje é o Salmo 71, 72. E aí o Salmo tem várias estrofes, né? A primeira estrofe é de 1 a 2, a segunda dos 7 e 8, depois 10 e 11 e por fim 12 e 13. E o refrão do Salmo é um versículo escolhido, é o versículo 11, que diz: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, Senhor. Olha só, não só os judeus, não só Israel, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Está falando do rei Jesus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins da terra, ou seja, o domínio do Senhor vão de mar a mar, né? Grandes extensões da terra inteira, desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. Olha a imagem dos reis magos aqui, no Salmo, escrito muitos séculos antes da vinda de Jesus. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Esse versículo 11 é o refrão do Salmo de hoje. E por fim, libertará o indigente que suplica. Está falando do rei Jesus. E o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Assim termina o Salmo. Mas eu quero destacar esse último refrão, essa última estrofe aqui, que fala de um Deus, de um rei, que olha para o indigente, que suplica, que olha para o pobre, ao qual ninguém quer ajudar, que terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Jesus fala muito claramente, nos pede muitas vezes. Ele mesmo declarou: os pobres sempre tereis. Né? Quando reclamaram que foi dada uma oferta a Jesus e poderia ser vendido e dar aos pobres, ele falou: não, os pobres vocês sempre terão. Como que dizendo: chegará um dia que eu vou embora. E aí tudo que vocês quiserem fazer a mim, vocês poderão fazer pelos pobres. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Rei, que olha para o indigente, para o pobre, para aquele que ninguém quer ajudar, para o infeliz, para os humildes. Esse é o nosso Deus. E tudo que nós quisermos fazer,
a Jesus, passamos aos pobres, aos indigentes, aos humildes e aos infelizes. Amém? Vamos à segunda leitura. A segunda leitura é escrita por Paulo, que é o apóstolo dos pagãos, dos gentios, né? E tem um refrão que diz assim: agora foi-nos revelado que os pagãos são cordeiros das promessas. Foi-nos revelado. Por quê? Porque até a vinda de Jesus, as promessas pareciam ser dirigidas apenas ao povo de Israel e aos judeus. Esse segredo ficou guardado até Jesus. E agora, como diz Paulo, isso foi revelado. Não, também os pagãos, também a eles foi destinada a salvação. Vamos então à carta aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Paulo está falando aos Efésios. Eram povos pagãos antes. Ah, se soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. E como por revelação tive conhecimento do mistério, porque era um mistério ainda não revelado, de que os pagãos também seriam destinados à salvação. Esse mistério, Deus não o fez conhecer aos homens de gerações passadas, no Antigo Testamento, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Há uma passagem em que Paulo estava pregando aos judeus e eles não aceitavam a pregação de Paulo, e eles refutavam, e eles rejeitavam. Aí ele percebeu que os pagãos ouviam, que os pagãos levavam a sério. Então ele disse, bom, já que vocês estão rejeitando, vocês, a quem foi destinado o Rei Salvador Jesus, estão rejeitando, então eu vou me dirigir aos pagãos, eu vou me dirigir aos gentios. E essa palavra alegrou aos pagãos e aos gentios. E Paulo se tornou o profeta, se tornou o apóstolo dos gentios e dos pagãos. E graças a isso o evangelho chegou a nós. Porque pensa, Portugal, que descobriu o Brasil, os portugueses que evangelizaram os brasileiros, eles não faziam parte lá da região de Israel, onde hoje é Israel, onde hoje é a Terra Santa. Não, Portugal é muito longe dali. Aliás, Portugal é chamado por nós brasileiros de terras do além-mar. Além-mar, como foi dito aqui na primeira leitura, né? E aí, porque os pagãos foram admitidos, o evangelho chegou à Espanha, Portugal, Alemanha, terras muito além daquela região que era dos judeus, do povo de Israel. Por isso, nós recebemos essa mensagem. O Brasil foi evangelizado por esse povo que antes era pagão. Essa palavra é dirigida a nós. Sabe, quando Paulo fala aí que foi dirigido a vós, ele está falando de mim e de você. Tome para si essa palavra, sabe? Para realizar o seu plano a vosso respeito. Tome para você isso. Esse plano de que os povos gentios e pagãos, antes chamados pagãos, mas que após o batismo são chamados de filhos adotivos. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo, graças a Deus. Amém? Por quê? Por causa desse mistério, que também aos pagãos foi revelada a salvação em Jesus Cristo. E os reis magos são os primeiros representantes desse povo, porque os reis magos chegam logo que nasce Jesus, mas a pregação aos gentios e aos pagãos acontece depois da ressurreição de Jesus, depois de Pentecostes. Você entende? Então, essa imagem que vamos ler agora no Evangelho dos Reis Magos é a imagem de todos os povos que antes andavam nas trevas, na escuridão, longe da palavra de Deus, longe do povo de Israel. Esses magos representam esses povos todos que um dia também serão evangelizados, que vão receber a boa nova de Jesus Cristo. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Mateus 2, de 1 a 12. Você está percebendo que eu não estou usando a Bíblia hoje? Porque eu estou tomando a leitura conforme está na liturgia,
para não haver diferença. Se você pegar o folheto da missa, nós estamos usando a mesma tradução, a mesma linguagem que é usada na liturgia da palavra, tá? Para que haja mais proximidade ainda com a meditação quando você estiver na missa. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Viemos do Oriente adorar o Rei. Tendo Jesus nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Veja, magos. Entre o povo de Deus não existem magos. Então são pessoas de outros povos, e eu arrisco a dizer de outras religiões. Magos vieram do Oriente, chamados também de reis magos. Vieram de longe, do Oriente. Chegaram a Jerusalém. Versículo 2, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos, atenção, adorá-lo. Vejam, eles eram de outros povos, eles eram de outras religiões e vieram adorar. Isso é tratar Jesus como Deus, significando que um dia todas as outras religiões vão conhecer o verdadeiro Deus, como Deus, reconhecê-lo como Deus e virão adorá-lo. Adoração só se deve a Deus. Versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque o rei Herodes, ele era rei para os romanos, não para os judeus. Os judeus esperavam a vinda de um novo rei, de um novo Messias. E aí, quando Herodes ficou sabendo disso, ele falou: como assim um novo rei? Isso não pode acontecer. E aí ele ficou perturbado. Ele ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Então, reunindo todos os sumos sacerdotes, ele chamou os mestres da lei, as pessoas que entendiam do Antigo Testamento, das profecias, e perguntou onde o Messias deveria nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Essa é a profecia. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: olha, Herodes disse aos magos, é em Belém. Vão lá em Belém. Enviou-os a Belém, dizendo para eles assim, eu perdi aqui a palavra. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Mentira. Mentira. O rei Herodes não queria adorar o rei dos judeus. Mas ele disfarçadamente: não, é porque eu também quero adorá-lo. Para que eu também vá adorá-lo. Sabe que essa palavra de Herodes é profética? Porque um dia o reino dos romanos vai cair. E Roma vai se tornar cristã lá na frente. Essa palavra de Herodes já é também profética, porque um dia Roma inteira vai se tornar cristã. E não vai demorar muito, leva aí mais ou menos uns 3 séculos e de repente o Constantino declara que a religião oficial entre os romanos será o cristianismo. Olha só. Para que eu também vá adorá-lo. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Veja que eles eram homens sábios que consultavam os astros. Certamente eram astrônomos, né? Tinham suas ciências. E Deus usou de uma estrela para esses homens que provavelmente conheciam a ciência da astronomia, de acordo com a época, né? E com essa estrela mostrou o lugar exato onde estava o menino. A ciência leva a Deus. Não é lindo isso? Então a estrela veio parar onde estava o menino. 10. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Sim, a chegada de Jesus
é para nós uma alegria muito grande. Sempre será uma alegria muito grande, por isso o Natal é uma festa. A vinda de Jesus vem tirar a tristeza e nos devolver alegria, vem ser consolo, vem ser libertação, vem ser salvação. Eles sentiram uma alegria muito grande. Versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com a mãe, Maria. Viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ajoelhar é um gesto de adoração. Olha, eram homens pagãos, eram magos, eram sábios, eram cientistas, eram astrônomos, mas eles se ajoelham perante esse menino para adorá-lo, reconhecendo assim que estão diante de um Deus. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra, tal como está em Isaías, tal como está nos Salmos que nós acabamos de ler. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, que Herodes queria matar o menino, eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Retornaram para a sua terra seguindo um outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Quero comentar sobre essa oferta de ouro, incenso e mirra. Ouro era o que eles ofereciam aos reis. Traziam presentes. Ouro. O incenso é o que é oferecido a Deus. O incenso é um material litúrgico, né? Você não vê o padre incensando o altar, aquela fumaça vai subindo aos céus. Então, é algo que remete ao divino. Então, eles reconhecem Jesus como rei. No incenso, reconhecem como Deus. E a mirra? A mirra é um perfume. E, antigamente, naquela época, eles tinham o costume de untar o corpo dos mortos com um óleo perfumado, que era a mirra. E aí representando o sacrifício de Jesus de morrer para salvar o seu povo. Então, ele é rei no ouro, ele é Deus no incenso e é o nosso Salvador por sua morte, representado aqui na mirra. E aí, para nós, esse tempo é o tempo de nós adorarmos o nosso Rei, nosso Deus e nosso Salvador. Que você tenha uma missa maravilhosa, meditando essas palavras que nós partilhamos aqui. Espero que você esteja conosco também a semana que vem, quando faremos novamente essa meditação breve sobre as leituras da missa. Deus te abençoe, a paz de Jesus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.